Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro podcast aqui do Start Jovem. Eu me chamo Eric, sou um dos líderes da Juventude Start. Está comigo nessa noite aqui o nosso líder geral da Juventude, o William Martins. William, fala um pouco sobre você. Que honra estarmos dando início a esse projeto do podcast e estou muito feliz por esse momento aqui agora de conversa. Vamos estar falando sobre um tema muito legal. Eu sou William Martins, tenho 22 anos, sou líder da Juventude Start e da conferência Start. Nessa noite a gente vai conversar sobre um assunto bem polêmico, renúncia. Jesus ele vai nos dizer, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nessa noite a gente vai conversar sobre um assunto polêmico, mas que extrema importância, renúncia. William, para você, o que significa renúncia? Renúncia. Primeiro que não existe evangelho sem renúncias. Não existe um cristianismo distante de uma vida de renúncia. Renúncia é você decidir não permitir com que a natureza caída, pecaminosa, governe o seu estilo de vida. Renúncia é você decidir não permitir com que o velho homem permaneça tomando decisões por você. É você deixar, abandonar, largar tudo aquilo que está fora da vontade de Deus sobre a sua vida. E aí entra aquilo que está escrito em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é renúncia. Muito bom, William. William, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu acredito que é uma das dúvidas de quem está nos assistindo. Qual o impacto na vida de um jovem cristão que decidiu renunciar aos prazeres, renunciar às vontades, aquilo que está fora da vontade de Deus? Qual o impacto na vida dele e o que pode gerar, o que pode produzir através dessa renúncia? Sim, pois bem, o impacto que uma vida de renúncia pode gerar, produzir, é a morte do meu eu e a transformação do meu ego. Quando eu decido renunciar, ter uma vida dentro desse princípio, eu estou automaticamente declarando a morte do meu eu e a transformação do meu ego, pois o meu eu está sempre buscando a satisfação do ego, e essa busca excessiva me leva a viver para mim mesmo, a buscar resultados para mim mesmo, a minha satisfação dos meus desejos, dos meus prazeres. E quando eu aplico uma vida de renúncia, a renúncia tem esse poder de gerar esse impacto, de transformar o meu eu, de matar o meu ego. E a renúncia se responsabiliza por isso. E quando começamos a viver renúncia, a renúncia nos ensina o quê? Que enquanto o ego quer ser promovido, a renúncia caminha pelo caminho do quebrantamento. O ego quer ser visto, quer ser notado, quer ser vangloriado, quer ser mencionado. E a renúncia faz com que a gente comece a compreender o seguinte, que eu não vivo mais para mim mesmo. Então, grave isso. A renúncia tira de mim toda a necessidade que tenho de viver para mim mesmo. E quando eu começo a viver renúncia, eu começo a viver para a glória de Cristo, dentro da vontade dele. Então é esse o impacto que a renúncia gera, a morte do meu eu e a transformação do meu ego. Muito bom, William, muito bom. E você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, não se esqueça, comente, compartilhe com um amigo, com um grupo de amigos que querem viver uma vida de renúncia, uma vida que agrada a Deus. Compartilhe, porque isso é um conteúdo muito valioso. E nessa noite, a gente está conversando sobre isso, renúncia. O que é renúncia? William, o que pode fortalecer um jovem que decidiu viver renunciando a si mesmo? Então, as renúncias, elas são proporcionais ao nível da sua sede por Deus. Eu me fortaleço para permanecer renunciando, abrindo mão, deixando, abandonando tudo aquilo que está fora da vontade de Deus para a minha vida, quanto mais sede eu tenho de conhecer a Deus. Mas quando eu permito com que a minha alma seja saciada com qualquer coisa, aí sim,
teremos dificuldade de manter uma vida de renúncia. Por exemplo, existem jovens que têm essa dificuldade extrema de renunciar a algumas coisas, sendo na escola, no seu ambiente social, até na própria família. Por quê? Você começou a permitir com que sua alma fosse saciada por tudo aquilo que vem, seja terreno, daqui de baixo, com tudo aquilo que seja tentações diabólicas, mas ganhamos forças para permanecer renunciando quando nós permitimos com que a nossa sede por Deus seja elevada. Quanto mais sede por Deus eu tenho, quanto mais a minha alma busca por Deus, mais força teremos para manter uma vida de renúncia. Então, comece a aumentar, a elevar o seu nível de busca por Deus, porque quanto mais você se submeter a Deus, mais força você terá para resistir ao diabo. E aí é onde que ele foge, é aquilo que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. E renúncia tem que fazer parte da vida do cristão. Sim. Acredito que família, escola, trabalho, é um meio que o jovem ele luta para renunciar a alguns prazeres, algumas tentações. E dentro disso, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Uma pergunta, acredito que você que está em casa, está assistindo, é uma dúvida de você. Você acha que a ausência de renúncia na vida de um jovem cristão, um jovem que quer viver uma vida em santidade, renunciando, você acha que uma das consequências seria os processos e dificuldades dos tempos atuais? É claro que os tempos atuais eles têm oferecido muitas coisas. E o jovem cristão ele tem que estar atento a isso, ao que ele assiste, o que ele consome, tanto o que ele ouve, músicas, ministrações, isso é de extrema importância. Então, você acha que nos tempos atuais, os processos de dificuldade para viver uma vida de renúncia tem sido um grande problema, um grande desafio para o jovem cristão? Então, essa é uma das justificativas e uma das desculpas. É usar os processos desconfortáveis, os processos que são dolorosos, para ausentar a falta de posicionamento, a falta de decisão, de se decidir, de se posicionar a ter uma vida de renúncia. Isso aconteceu com o povo de Israel lá no deserto. Deus levantou Moisés como libertador, eles estão no deserto agora, caminhando em direção à terra prometida, e a Bíblia diz o seguinte, que tendo sede, eles começam a murmurar. Então eles usam aquele contexto ali de sede, de processo desconfortável, e eles vão começar a murmurar e vão dizer para Moisés, Moisés, nos tirou do Egito para nos matar de sede aqui, e eles vão começar a se lembrar do Egito, das coisas que viveram lá no Egito, do ambiente a qual Deus já os tinha libertado. E muitas das vezes isso acontece com a nossa geração nos dias atuais. Quando enfrenta um processo desconfortável, uma crise, uma tentação, usa esse processo para justificar a sua falta de posicionamento. Eu diria o seu caráter forte, um caráter aprovado. Então, talvez sim, é uma das dificuldades da nossa geração, se manter firme, inabalável, valorizando e prezando pelos princípios bíblicos diante dos processos desconfortáveis. E isso não está ligado totalmente aos processos, e sim a um caráter fraco. Não é os processos que são desconfortáveis, é o seu caráter que ainda é fraco para sustentar uma vida de renúncia. Então, precisamos compreender o seguinte, que diante de um momento de dificuldade, sendo ele na escola, na família, ou então interno, externo, emocional, tudo isso não é para nos afastar de uma vida de renúncia, mas é exatamente dentro desse contexto que você prova se realmente você é alguém que preza por uma vida de renúncia. E vale lembrar também que o jovem que quer viver uma vida extraordinária, quer ver radicalmente vivendo os propósitos de Deus, ele tem que passar por isso. Sim. Sobre renúncia. E a renúncia é dolorido, realmente é dolorido. Muitas vezes a gente coloca dificuldade, dá desculpas
vive uma vida de desculpas Sim. para minimizar a sua renúncia. Não quer renunciar à sua vida carnal, aquilo que mais deseja, aquilo que dá mais prazer à sua carne. Então acredito que o cristão ele tem que passar por isso. Sim. Renúncia. Renúncia, acredito que hoje pareceu tão natural, mas se a gente for observar, quem realmente está renunciando são pessoas que decidiram não viver para si mesmo. Sim. A palavra vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa pergunta que você fez é tão interessante que a gente vai acompanhar isso na história de vários personagens bíblicos que marcaram a história, que marcaram e construíram um legado. A gente consegue ver isso de forma nítida na história de José. Os irmãos de José pegam ele, vendem ele como escravo, de repente ele vai para a casa de Potifar, e agora imagina esse cenário, esse processo desconfortável. Alguém que na casa do seu pai usava uma túnica diferente dos irmãos, alguém que sonhava e de repente é vendido como escravo, agora está na casa de Potifar, trabalhando como escravo, e de repente ele tem que tomar uma decisão, se ele permanece renunciando ou se ele vai se entregar para aquela tentação. A mulher de Potifar vai o tentar e José teria todas as possibilidades ali possíveis para tentar justificar a sua falta de posicionamento no quê? Nos processos que ele acabou vivendo no decorrer da sua história, da sua vida. Poderia usar o poço ali, poderia usar o contexto de que ele foi vendido como escravo para justificar uma falta de posicionamento. Mas aí diz a Bíblia que José vai correr. E isso é uma vida de renúncia. É quando, mesmo estando em processos desconfortáveis, dolorosos, dificuldade, e mesmo assim prezamos por uma vida de renúncia. E permanecer renunciando é um posicionamento de pessoas sedentas. Se você não tem sede por Deus, meu amigo, você não vai ter facilidade e muito menos forças para manter uma vida de renúncia. E nos dias atuais é muito mais fácil andar como um emocionado ou como alguém que vive baseado nos seus talentos, habilidades, do que viver uma vida de renúncia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu acredito que é uma pergunta que eu acredito que todo jovem cristão, ele vivencia, ele se pergunta. E é uma pergunta que eu quero fazer para você, e você possa deixar esse conselho para quem está nos assistindo. Como aprender a renunciar? Então, como eu já disse aqui, esse verso, eu repito, Tiago capítulo 4, versículo 7. E eu acredito que esse seja o segredo. Está escrito, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o segredo para manter uma vida de renúncia está dentro da sua submissão a Deus. Se não consegue se submeter à vontade de Deus, como eu vou renunciar a algo que desagrada a Ele? Então, as tuas renúncias, você ganha força para permanecer renunciando quando você se dispõe a ser submisso à vontade de Deus. E vivemos uma geração de pessoas de jovens que até frequentam o ambiente religioso, o ambiente de culto, até tem perfil de crente. Mas a pergunta que não quer calar é: você se submete a Deus? Você é submisso a Deus? Provavelmente, uma pessoa que não consegue manter uma vida de renúncia é alguém que abandonou a submissão a Deus. Quanto mais você se aproxima da submissão, mais próximo você fica de uma vida de renúncia. Então, fracassamos quando não decidimos renunciar, quando abandonamos a submissão. Então, o segredo está aí, em se submeter a Deus. E esta é a marca de um discípulo que tem uma vida de renúncia. É aquele que se submete, é aquele que está dentro da vontade de Deus. Pois imagine alguém que quer viver uma vida de renúncia, quer abrir mão de algumas coisas, quer deixar algumas coisas, se essa pessoa não é submissa à vontade de Deus, se não é submisso à grandeza, à autoridade e poder de Deus. Então, o segredo para começar a renunciar está exatamente aí. Você se submeter a Deus e resistir às propostas, às tentações
que o diabo faz. Isso é o segredo. Você começa a ter uma vida de renúncia a partir daí. Interessante dizer também que alguns jovens falam isso no ambiente escolar. Acredito que vivemos em um momento bem delicado na nossa geração, que é jovens querendo viver algo grande em Deus, querendo viver, eu quero viver o propósito de Deus, mas sem ter uma vida de renúncia. Acredito que o jovem que decidiu, como você mesmo falou, o jovem que decidiu viver uma vida de renúncia, ele é um jovem que vive intensamente, um jovem sedento por mais. Sim. E isso é o que fortalece ele. E dentro do que você falou, eu gostaria de fazer uma pergunta. Cite 2 princípios muito importantes para quem quer viver uma vida de renúncia. Então, 3 fundamentos de uma vida de renúncia. Primeiro, quebrantamento. Todo aquele que se dispõe a ter uma vida de renúncia é alguém que é aquebrantado diante de Deus. Então, provavelmente as suas renúncias é consequência de um aquebrantamento. As tuas renúncias é resultado de um aquebrantamento. Antes de você se manifestar e se posicionar com decisões de renúncia, é porque antes disso você teve um posicionamento de se aquebrantar diante de Deus. Segundo fundamento, obediência. A renúncia se trilha pelo caminho da obediência. Quando você abre mão de algo, quando você se abstém de algo para glorificar e fazer a vontade de Deus, você está automaticamente dentro do princípio, do fundamento da obediência. Então, você que se dispõe a viver renúncia em Deus, você precisa começar a compreender que você precisa ter uma vida de renúncia. Segundo fundamento de uma vida de renúncia, obediência. Precisamos compreender isso, que a decisão de ter uma vida de renúncia se trilha pelo caminho da obediência. Quando eu decido abrir mão de algo, deixar, largar, abandonar para ter uma vida de renúncia, automaticamente isso está ligado, condicionado ao meu nível de obediência a Deus. O problema da nossa geração é que nós queremos desfrutar algumas coisas em Deus sem ter obediência a Ele. E precisamos compreender isso, que não tem como a renúncia andar numa mão e a obediência andar na outra. Elas andam juntos, são associadas. Sim. Renúncia e obediência. Terceiro fundamento de uma vida de renúncia, amor. Renúncia é uma prova de amor. Deus, ele provou seu amor por nós quando entregou seu Filho unigênito, Jesus, na cruz, por meio do seu sacrifício ali. E nós provamos o nosso amor a Deus, provamos o nosso amor a Cristo, quando temos uma vida de renúncia, quando abrimos mão de tudo aquilo que desagrada a Ele, que entristece a Ele. Então, renúncia, obediência, quebrantamento e prova de amor. Renúncia é uma prova de amor. E dentro do que você falou sobre renúncia e obediência andam junto, tem algo que eu ouço bastante e eu acredito que quem está nos assistindo já ouviu isso, foi pessoas falarem: eu não quero aceitar Jesus porque eu não quero deixar isso e isso de lado. Eu não quero renunciar a isso porque eu não quero abrir mão. Então, essa parte já entra aquele versículo que o próprio Jesus ele vai dizer aos discípulos, que vai dizer: aquele que deseja me seguir, negue a si mesmo. Então, é algo que algumas pessoas têm isso em mente, pessoas que não são cristãos. Elas falam: eu não quero ser cristão porque cristão é certinho, tem que deixar isso, tem que deixar de beber, tem que deixar de ouvir música mundana, mas literalmente isso faz parte de uma vida de um cristão, Sim. renúncia. Sim. Então, se você quer continuar esse caminho, quer viver esse caminho de seguir a Jesus, em toda a história da Bíblia,
vai dizer, quando Jesus ele chamava os discípulos, a primeira coisa que era notável dos discípulos era deixar de lado o que eles estavam fazendo. Sim. Isso já começa a falar sobre renúncia. Renunciaram o que eles estavam fazendo, o que eles mais amam, o que eles mais desejavam no momento para que seguir Cristo. Então acredito que vivemos em um momento dessa geração que renúncia se tornou algo normal, que renúncia se tornou algo totalmente, algo que a gente só faz se quiser. Mas quando a gente para entrar no campo de renúncia, num campo que vai nos trazer um benefício tão grande, um benefício de entrega total a Deus, que isso não se tornará normal. Sim. Então, dentro do que você falou, eu gostaria de fazer algo de uma pergunta. Qual foi o seu maior desafio no seu início do seu ministério, assim que você confessou Jesus como seu único Salvador? Uma dificuldade de entrar nesse campo da renúncia. Então, eu sempre falo sobre duas coisas que foram muito difíceis para mim. Primeiro, algumas amizades. Foi muito difícil renunciar, ter que se afastar de algumas pessoas, porque elas tinham uma tentativa muito grande de tentar corromper o meu caráter, a minha índole, e muitas vezes até enfraquecer a minha fé. E pelo nível de comunhão, relacionamento, sabe? Foi muito difícil ter que deixar algumas amizades. Mas eu comecei a compreender que era necessário renunciar a algumas amizades para que eu não enfraquecesse a minha fé em Cristo, sabe? E a partir disso aí eu comecei a fazer uma oração para que Deus me apresentasse alguns amigos de propósito, alguns amigos a gente chama aqui irmãos de aliança, né? E eu comecei a fazer essa oração para que Deus me apresentasse amigos de propósito. Até então, essas amizades que eu tive que renunciar, deixar, eram pessoas que me chamavam, convidavam, faziam propostas para fazer coisas que enfraqueciam a minha fé e a minha fidelidade em Deus. E a partir daí, dessa minha decisão de renunciar, pois eu compreendi que tem algumas amizades que você não perde, que você é liberto. E aí Deus foi começando a me apresentar alguns amigos de propósito. E a segunda coisa era um sonho. Eu tinha um sonho muito grande de ser jogador de futebol, sonhava muito em conseguir realizar isso. Não era o melhor, não era o mais talentoso, mas era um sonho que tinha dentro de mim. E eu investia muito tempo nisso. Eu investia muito tempo no futebol e eu lembro que chegou um momento que às vezes eu precisava tomar uma decisão. Se eu ia para o futebol ou se eu ia para a igreja. E isso começou, na maioria das vezes até então, eu sempre escolhi o futebol. Sempre optava pelo futebol. Chegou um certo momento que eu compreendi algo. Isso, não que seja pecado, não vamos entrar nesses detalhes, mas eu comecei a entender o seguinte, por mais que eu goste muito de fazer isso, isso está tirando meu tempo com Deus, isso está enfraquecendo a minha fé devido a alguns ambientes, isso está enfraquecendo o meu propósito, está tirando a minha energia da minha missão. Então, eu preciso renunciar a isso. Por mais que era uma das minhas paixões, era um dos meus hobbies, eu entendi. Eu preciso renunciar a isso, porque senão vai enfraquecer a minha fé em Deus. Então, foi duas coisas muito difíceis, que foram muito desafiadoras a renunciar. Alguns amigos, algumas amizades, alguns colegas e também o futebol, que era um sonho. E hoje eu digo, valeu a pena essas renúncias, porque em Cristo estou sendo compensado. Ótimo. E William, qual conselho você daria para o jovem, para cada pessoa, espectador que está nos assistindo, sobre um conselho para que eles vivam, para que estimulem eles a viver uma vida de renúncia? Então, as renúncias são importantes por quê? Pois nós devemos compreender que nós somos do céu, nós somos de cima. Então, as renúncias é quando nós temos essa compreensão que as coisas daqui terrena
As coisas de baixo não pode contaminar e nem corromper o nosso coração, muito menos enfraquecer a nossa fé. Então entenda, você é de cima, nós somos do céu. Renuncie, abra mão, abandone, largue tudo que é daqui da terra, tudo que é daqui de baixo e comece a viver aquilo que é do céu, aquilo que é de cima, aquilo que é de Deus. As renúncias são importantes por isso, porque elas nos faz compreender que nós somos de cima, que nós somos do céu e nós não devemos nos corromper com as coisas que são da terra. A renúncia é importante por isso. Renuncie. Maravilha, William. Agradeço por cada conselho, cada informação. Acredito que foi de extrema importância esse assunto sobre renúncia. E, infelizmente, chegamos ao fim. Não é isso, William? E você que nos assistiu até aqui, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo, que o melhor comentário traremos para o próximo debate desse podcast. Beleza? Não é isso, William? Sim. E não se esqueça, Juventude, Start Jovens.